Oi, e o livro desse mês, A Construção, de Silvio Costa e Bruna Assis Brasil. Bom, o livro, ele amplia, né, o repertório de mundo da criança, nosso também. Ele ajuda a gente a entender, a elaborar melhor a vida, porque quando ele amplia esse repertório, né, isso significa quando ele leva a gente para outros lugares, é, traz para a gente emoções, é, desafios, situações que conectam com a gente ou situações que a gente nunca pensou, né, que pudessem existir, enfim, amplia esse repertório mesmo e ajuda a gente a lidar melhor com a vida, com o mundo, a entender esse mundo. E é esse o nosso propósito, né? E principalmente viver momentos únicos juntos. E falando do objeto livro, né? É muito importante que no momento da mediação você ajude o seu filho a encontrar os elementos que trazem informações sobre o objeto, sobre o livro. Então, quem escreveu, quem ilustrou, a editora, tem dedicatória, não tem dedicatória, tem fotografia dos autores, tem pequena biografia deles, tem sinopse, só que não precisa você fazer isso tudo de uma vez, porque como a leitura é recorrente, a assinatura do clubinho é mensal, né? Vocês estão recebendo aí todo mês novos livros, então você pode focar em um determinado elemento num mês e falar sobre ele. Então, por exemplo, esse mês, falar sobre os autores, quem são eles, de onde eles vêm, será que eles moram no mesmo lugar que eles nasceram? E depois, no outro mês, você pode focar na editora. Será que a gente tem outras editoras? Focar no ilustrador, enfim, é, variar, né? Não precisa ser tudo de uma vez para não deixar a criança cansada, né? Para isso ficar chato. Agora, se você já tem esse costume, se isso é natural, aí tá tudo bem, né? Só uma dica. Bom, agora vamos falar da história, né? Essa história, ela fala sobre a passagem do tempo. E é muito interessante porque o texto, ele vem em caixa alta. Ele vem todinho em caixa alta e para essa idade isso é importante. Ele traz onomatopeias, que são os barulhos, né, que os objetos fazem quando eles caem no chão. Enfim, os ruídos que os objetos provocam, né, que eles trazem. Então tem onomatopeia aqui. Quando eu vi esse livro, quando eu fui ler esse livro, quando eu estava fazendo a curadoria para os livros para o Clubinho, a primeira frase me chamou muito a atenção e me fez, me provocou interesse pela história. É assim: enquanto acontece a história, a paisagem se transforma. Enquanto acontece a história, a paisagem se transforma. Isso está acontecendo agora, né? Enquanto eu estou falando aqui com vocês, enquanto eu estou gravando esse vídeo, há paisagens se transformando, se modificando. Então isso tem a ver com a passagem do tempo. E tem 3 pontos aqui que eu queria chamar a sua atenção na ilustração para você comentar com seu filho, chamar ele para reflexão, que é o seguinte: o primeiro ponto é aqui, essas 2 páginas aqui, ó, que a gente tem que virar o livro para a gente ver. Então isso é legal, né? O prédio, esse formato retangular, longo, né? Então traz isso para o livro, eu achei bem interessante. Um outro ponto que eu achei bem legal são os semblantes das pessoas, né? As pessoas, os personagens, eles parecem felizes, eles parecem que tá tudo bem. Já os ratos, não. Então chama a atenção do seu filho para isso, né? Olha como é que é o semblante dos ratos. Por que será que isso está acontecendo, né? Por que os ratos estão assim? Quem está sendo expulso de onde? Quem está se apropriando do quê? São reflexões que a gente pode fazer com as crianças. E uma terceira imagem que eu também achei muito interessante é essa aqui, que traz uma imagem real de um prédio. Então,
traz com muita sutileza a pista, a mensagem que sim, essa é uma história real. É uma história que pode estar acontecendo agora, que certamente está acontecendo agora em algum lugar longe ou aí pertinho de vocês. Então o livro traz muitas sutilezas que as crianças percebem. E se por acaso na primeira leitura eles não perceberem, a gente pode, como mediador, puxar, né, chamar atenção, instigar. E tirar a história do livro e trazer, né, para a nossa realidade, para o nosso tempo. Então aproveitem juntos e felizes momentos únicos em família.